Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, meditar, para nós estarmos orando. Um bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine em cada coração. O Salmo 3, que diz assim: Davi confia em Deus na sua adversidade. Senhor, como você tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantaram contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Eu acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja tua bênção. Olha que maravilha, né? Glória a Deus por essa palavra que o Senhor nos deu aqui no Salmo 3. Davi confiando em Deus na sua adversidade, que muitas das vezes na adversidade falta fé, nos momentos de perseguições falta fé para nós, né? A gente fica desorientado e a gente tem medo dos que se levantam, se posiciona ao nosso redor. Mas confiando no Senhor, nós temos segurança, porque aqui o Senhor mostra que não é só nas nossas vidas, mas Ele já foi na vida de outros também. E está servindo para nós como testemunho de vida, né? Um homem perseguido, um homem de guerra, um homem que era cercado de milhões de pessoas, mas aqui a gente vê que ele depositava confiança no Senhor e ele disse: eu não tenho medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim, ao meu redor. Por que ele não tinha medo? Porque a confiança dele estava no Senhor, né? Então Deus é acima de qualquer um. Mas vem contra mim muitas pessoas, mas Deus é maior do que essas muitas pessoas. Nós temos que saber disso, nós temos que trazer isso para a realidade, para o nosso dia a dia, que o Senhor é maior. Quantas das vezes a gente coloca nossos sentimentos, nossos problemas acima de Deus, né? Mas eu estou sendo perseguida por fulano. Estou sendo perseguida dentro da minha família. Mas a palavra do Senhor diz para nós que Deus é o nosso escudo, nossa fortaleza. Se nós ficar exercitando a nossa mente só nesse problema, vai dar um treco, né? Vai dar um treco. Nós não podemos ficar colocando nossos pensamentos, exercitando o nosso pensamento somente nisso. Temos que reagir e confiar no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, o soberano de Israel. Confiar no Senhor nas adversidades, porque o Senhor está pelejando por nós. Agora, como que o Senhor vai pelejar por uma pessoa que não tem um pingo de confiança nele? Fica difícil.
Fica muito difícil. Então, a gente vai vendo aqui que a palavra de Deus, ela nos conforta, nos consola. Está escrito assim, muitas pessoas falam para mim, dizem de mim assim, ó, coitadinha dela, ela não tem salvação. Ai, que dó dele, que pena, ele não tem salvação. Se falaram isso para Davi, que derrotou gigante, que lutava e vencia as guerras. Não está escrito que Davi caiu na guerra, que ele morreu na guerra, né? Mas, se falaram isso dele, imagina o que não vai falar de nós, então, né? Hoje em dia tem muitas pessoas que têm o prazer de jogar outro no buraco. Somente pela boca. Essa pessoa não tem salvação. Essa pessoa pecou. Ela está destituída da glória de Deus. Então estão dizendo isso da tua alma e você está aí prostrado. Mas a palavra do Senhor diz em João, 1 João, capítulo 2, filhinhos, não pequeis, mas, entendeu? Mas, tem um mais aí. Se porventura você pecar, aconteceu, é claro que ninguém vai ficar correndo atrás de pecado. A quem ama Deus não vai ficar correndo atrás de pecado, se afasta do pecado. Mas, pronto, caiu, aconteceu. Tem um mais, lá no capítulo 2 de João, das cartas. Mas se alguém pecar, temos um advogado, entendeu? Mas quem será esse advogado para eu recorrer? Jesus Cristo justo. Jesus Cristo justo. Então, isso acontece muito, porque até a gente ficar de pé, né? Porque a gente é como criança, a gente aceita Jesus e a gente cai, levanta, né? Quando a gente está no primeiro amor, que a gente vai descobrindo as coisas de Deus, meu Deus, que lindo que é. A gente ora o tempo todo, a gente canta o tempo todo, lê a Bíblia o tempo todo, não falta de um culto, não falta de uma vigília, está nas visitas, está em tudo quanto é lugar. Não tem tempo difícil. Mas depois, as pessoas, nós, seres humanos, aí a gente vai se acomodando. A gente vai se acomodando. A gente vai deixando as coisas acontecer, né? De repente, caiu. Mas o Senhor diz, olha, se porventura acontecer, mas se acontecer de você ter caído, você tem um advogado para te defender. O Senhor Jesus Cristo vai te defender se você quiser. Levanta-te e começa a andar novamente. Começa a praticar as primeiras obras que você praticava antes. E se não congregar, não se afirma, não tem jeito. Não se afirma, tem que estar na casa do Pai, alimentando da palavra para se fortalecer. Porque ninguém que está caído vai se levantar dentro de casa, né? Tem que estar junto com os amados, com a igreja de Jesus. Mas não precisa de igreja, então não dá para você ir para o céu não, porque nós somos um corpo só. E o Senhor vai vir arrebatar o corpo dele. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Então a pessoa fala que não gosta de igreja, não dá para frequentar a igreja, aí vai ser difícil, né? Porque nós temos que estar na igreja, em comunhão com os outros e aprendendo a caminhar. Então, dentro de casa, a gente pratica aquilo que a gente aprendeu na casa do Senhor.
Então, mas tu, Senhor, és um escudo para mim e a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Então a gente vê aqui que quem exalta a nossa cabeça é o Senhor. Quem nos levanta é o Senhor, mas nós temos que se chegar a Ele para Ele fazer isso. Com a minha voz eu clamei ao Senhor e Ele ouviu do seu santo monte. Por que santo monte? Porque a palavra do Senhor diz que o trono de Deus está no monte, mas muito alto, muito alto, muito. Não tem mais nada acima dele, é Ele que está lá em cima, no alto do monte, é um lugar exaltado, um lugar bem acima mesmo, Ele está lá. A base do seu trono é fogo, abrasador, fogo ao redor. Ezequiel também viu isso, brasas debaixo do seu trono. Ao seu redor tem querubins, arcanjos, tem 4 animais viventes que estão dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ali eles estão diariamente, porque não tem noite e nem dia assim, né? Não tem luz difusa. Então é o tempo todo eles ficam ali dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então Deus lá do alto daquele monte, lá do alto do céu, Ele ouve a nossa voz. Glória a Deus. Ele ouve o nosso clamor. Não é porque Ele está lá que Ele vai deixar de ouvir nosso clamor. Eu sempre digo que Deus é muito grande, mas Ele também é muito humilde e pequeno para habitar dentro do nosso pequenino coraçãozinho de carne. Glória a Deus. Então Ele ouve a nossa voz, quando nós clamamos a Ele. Ele se apressa em socorrer-nos. Glória a Jesus. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Olha que maravilha, né? Ah, não, eu deitei, eu dormi, eu dormi, eu acordei. Não, nós dormimos porque o Senhor nos deu sono. Ele que fez a gente ficar com sono, porque se Ele não dá o sono, a gente fica a noite inteira acordado e não consegue dormir. E Ele acordou a gente, porque Ele nos sustentou. Olha que maravilha. No Salmo 3, é muito bom a gente ler esse salmo antes de dormir, é muito maravilhoso, né? Glória a Deus, como que Ele dá a palavra na hora certa, né? Agora de manhã Ele deu esse versículo, que nós acabamos, né, de passar uma noite, glória a Deus na presença dEle. Então não tenho medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim. Aí então, levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Então, irmãos, muitas das vezes a gente fica aí admirada pelos acontecimentos, pelas pessoas que abrem a boca bem grandona para criticar os servos do Senhor, aqueles que andam na palavra. Mas nós não podemos se abalar com essas palavras que a gente está ouvindo aí no mundo, das pessoas que se levantam contra o povo de Deus, porque está escrito em Daniel, tem coisas que ainda não foram cumpridas na terra ainda, que a palavra do Senhor diz que Satanás, né, vai usar muitas pessoas para fazerem guerra contra os santos de Deus, né? Mas nós temos que perseverar até o fim. Se uma lutinha e uma provinha já está deixando as pessoas abaladas, imagina a hora que vier mesmo as provas de verdade mesmo, né? Então, o Senhor é aquele que fere os nossos inimigos, é Ele que batalha, não é nós que tem que ficar batalhando.
A única arma que a gente tem que usar é a arma da oração, né? Sendo fiel para Deus, colocando as coisas na mão dele, ele vai ouvir a nossa voz. Então ele pelejará pelo seu povo. Nossos inimigos estão na mão do Senhor. Então aqui a gente vê quebracho o dente dos ímpios, então, das pessoas que ficam abrindo a bocona, julgando a gente, zombando de nós. Não é realmente as pessoas, né? Porque as pessoas são pessoas boas, o ser humano. Mas o tentador, que é inimigo de Deus, eles não são os demônios, o capeta do inferno, ele não é o nosso inimigo, ele é inimigo de Deus. Ele é inimigo de Deus, ele é o inimigo número 1 de Deus. Então, tudo que Deus faz, ele quer desfazer. Ele quer acabar com as coisas que Deus faz, entendeu? Então, ele usa o ser humano que está fraco, pessoas, para poder destruir a obra de Deus. Então, ele encarna no corpo de pessoas que estão longe da presença de Deus, para poder se tornar inimigo na vida da outra. Ele faz bagunça dentro da família, no emprego. E muitas das vezes a gente, em vez de enfrentar com jejum e oração, a gente vai recuando. E nós não podemos recuar. Nós temos que enfrentar Satanás com jejum e oração, orando a Deus, se santificando, para ele não achar brecha em nós. Porque ele usa o ser humano por causa das brechas, dos motivos que a gente dá para ele, da legalidade que a gente dá para ele. Então a gente não pode dar moleza, não. A gente tem que estar fiel com Deus para que o Senhor venha pelejar por nós, né? E aqui está escrito, né, que Davi escreveu: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes dos ímpios, né? Pessoas que usam as palavrões para ferir a gente, pessoas que criticam, defamam para ferir a gente. Não é as pessoas. A nossa luta não é contra o ser humano. A nossa luta é contra as potestades. Nossa luta não é contra o esposo, contra a prima, contra a sobrinha, contra o vizinho, contra o patrão. Não é. Nossa luta é contra o inimigo. Glória a Deus, por isso que nós temos que estar buscando ao Jesus. A salvação vem do Senhor. Então, não tem outra pessoa para salvar nós, não adianta. Não adianta. Às vezes você fica abrindo o coração aí, achando que as pessoas vão te ajudar, que vai te salvar, né? Aí você acaba ficando pior a situação. A nossa salvação vem de Deus, não tem atalho, não tem outro caminho, não adianta. A nossa salvação vem do Senhor. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor é a nossa fortaleza, né? Glória a Deus, por quê? Porque Ele é o Senhor dos exércitos. Os exércitos de Deus são mais poderosos do que os exércitos das trevas. Eu já disse isso na palavra do dia, um dia desse aí, acho que foi a semana passada, que Samaria estava cercada para pegar o profeta Eliseu. Ai, meu Deus. O profeta Eliseu, coitado, um servo de Deus, só fazia o bem. Mas a Samaria estava cercada, né? E aí Geazi, que era o companheirinho de Eliseu, que acompanhava Eliseu na caminhada, ele ficou com medo. Ele falou: ai, e agora, meu pai?
chamava o profeta de pai. E agora estamos cercados pelo exército do rei da Síria. Mas aí Eliseu falou, não temas, porque quem está conosco é muito maior do que o que está aqui, que você está vendo. Aí, só que Geazi não estava vendo nada, só Eliseu que estava vendo. Aí Eliseu pegou e orou a Deus, para Deus abrir os olhos de Geazi, espiritual. E aí ele olhou, ele viu, ao redor tinha um exército maior do que aquele que estava ali. Era o exército de Deus. Misericórdia, meu Pai eterno. Glória a Deus, olha que coisa tremenda. Então, Deus tem um exército muito maior do que esses aí. Satanás tem exército? Tem. Mas não tem tanto poder assim. Porque o poder de Deus é soberano. É maior, é incomparável. A salvação vem do Senhor. Glória a Deus. Então, se nós estivermos posicionados do lado do Senhor, a vitória é certa. Então, nós temos que confiar nesse Deus. Davi confia em Deus na sua adversidade. E nós, em vez de confiar no dia da adversidade, a gente faz é sair fora, é se lamentar. Mas nós temos que pegar a palavra e colocar ela na nossa vida. Confiar no Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Então vamos receber esse versículo. Então sobre a tua casa, sobre o povo de Deus, seja a bênção do Senhor. Eu vou receber essa bênção para mim, para minha casa, porque aqui está escrito assim, ó, sobre o teu povo. Vamos ser povo de Deus? Vamos ser um povo santo? Porque santo significa separado do mundo, né? Então, sobre o teu povo, seja a tua bênção. Então, a bênção do Senhor seja sobre cada um de nós nessa manhã. Então, receba a bênção do Senhor, receba. E vamos agradá-lo, né, em tudo. Amém? Então, vou ficar com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, fica na paz, que Deus dá graça e sabedoria para nós enfrentarmos as tribulações confiando no Senhor. Amém? Deus abençoe.